Olá. Olá. Muito boa tarde. Hoje é Nossa, dia Gutinho. 5 de novembro de 2022, só para deixar registrado. Muito bem. São exatamente o quê? Quase 5 horas da tarde, né? Quase das 17, justamente de um sábado aqui em Curitiba, está com sol e calor. Muito bem. E tá frio, tá batendo Aqui aqui frio também. uns 18 aí, por causa da serra, né? Eu fico próximo à serra Grajaú, Jacarepaguá. Então o clima tá bem gostoso por aqui. Esses dias estavam frio danado aqui, tava chato, frio e chuva. Ainda bem que melhorou hoje. Mas então, gente, vamos falar um pouquinho sobre o canal, começar explicando aí para os nossos amigos aí, os nossos assistentes, espectadores, a proposta do canal, o nome do canal, falar sobre universalismo, evolução da consciência, evolução da alma, essas coisas, né? Você quer começar, Godinho, falando sobre o nome? Eu acho que sim, dá para falar alguma coisinha em relação a isso, mas assim, para chegar no nome não foi uma coisa muito difícil, porque de certa forma nós já estávamos conversando sobre essa questão do universalismo, que eu acho que é um tema que todos nós concordamos, né, com algumas nuances, com algumas diferenças aí de percepção, eu não digo de opinião, mas de percepção, mas finalmente nós conseguimos, eu acredito que conseguimos chegar no nome bom, universalismo com Ramatiz, considerando que o nosso querido mestre é, por excelência, uma criatura, uma entidade que pensa de uma forma global, de uma forma respeitosa, né? Então, em relação a todas as crenças, a todas as religiões, a todas as maneiras de olhar para Deus e de evoluir, então eu penso que o nome está bacana, eu estou muito satisfeito com esse nome também. Ficou bem simpático o Sim. nome, né? Ele parece que ele evoca a egrégora sem fazer força, né? Com aquele carinho, aquela sutileza envolvente, né? Poxa, universalismo é o que é, né? É inclusão, né? Integração, envolve todo mundo. Não é essa coisa de, você está fora, mas você está dentro. Está todo mundo dentro, cada um na sua condição, na sua camada, na sua perspectiva, né? A gente ainda tem ego, ainda julga, mas a gente está tentando não julgar e a gente está caminhando. Exato. Inclusive, Dalton, esse ponto que você levantou, eu acho que é muito interessante já pegar o gancho para começar a entrar na conversa, né? Especialmente porque você falou numa palavra que eu gosto, que é inclusão. Nós devemos pensar no universalismo, nós devemos pensar num estado de bem viver, num estado de sociedade que seja inclusiva de verdade, que não seja inclusiva apenas porque a lei manda ser, mas que nós possamos ser inclusivos de coração. E isso vale para todas as formas de pensar, vale para todas as religiões, até porque uma coisa que eu nunca esqueço, e que esse é um ponto que me fez pensar, me fez refletir ao longo da vida, embora nem sempre nós sejamos capazes, ou pelo menos eu não sou capaz de seguir à risca certas observações, é que a verdade, pelo menos a verdade universal, ela é como um vidro que se quebra em caquinhos, e cada um de nós temos um pedaço dessa verdade, porque, na verdade, essa verdade, ela não é mais do que a nossa limitada visão em relação às coisas. Cada um tem um ponto de vista, eu estou numa posição do universo que me permite enxergar algumas coisas que vocês, em outra posição do universo, não enxergam, mas que vocês enxergam coisas que eu não sou capaz de enxergar devido à minha posição. Então, isso nos convida a pensar um pouquinho mais de que nós não somos uma ilha, nós não somos uma coisa, uma situação em que nós detemos a absoluta verdade ou detemos a absoluta razão. Pelo contrário, nós somos uma poeira cósmica e estamos aqui para tentar experimentar um pouco dessa grande verdade, né? Enfim. Isso é o que eu chamo de multiversidade, né? O que você falou é válido para 8 bilhões de pessoas. Não é isso, Marcos? Eu fico aqui observando os professores. Então, eu sou humilde aqui, eu gosto de ouvir. Mas também depois que abre a boca, né, tem que... Mas não é à toa, né, que
nessa conversa que nós estamos falando da inclusão, tem tudo a ver com esse canal, que ele é extremamente informal até, e o próprio nome, né, que, voltando ao assunto, é o universalismo com Ramatiz, não é de Ramatiz. É isso que é o mais bonito. Podia ser o universalismo com Dalton também, com Márcio, com Marcos e tantos outros, né? Wagner, Borges, mas a gente colocou alguém que está mais acima, uma hierarquia por respeito com Ramatiz. Então, isso já identifica essa universalidade que não é de Ramatiz, mas é um próprio sentido de projeção evolutiva do ser humano. Nós iniciamos sempre nas nossas primeiras bases, né, relacionadas às nossas experiências humanas no planeta Terra, né? Anteriormente, conforme os nossos assuntos aí, em outros temas poderemos abordar sobre a evolução do espírito, mas neste contexto do ser humano, nós estamos advindo com a experiência Terra e nessa progressão até a verdadeira universalidade, que ainda estamos muito em semente. Por isso que precisamos estar sempre evocando novos conhecimentos, trocando palavras com novas palavras para as pessoas entenderem conforme a sua era ou sua expectativa de compreensão, de entendimento. Tem gente que não se desperta, né? Tem gente que entra em palestras só na 20ª palestra para compreender aquela primeira fala. Então tem tudo a ver o tema de hoje também, que estamos falando de uma forma mais universalista até, ou mais universal, né? Sobre esse sentido do que nós pretendemos fazer com que as pessoas possam, pelo menos no mínimo, fazer algum sentido, né, pessoal, para as pessoas. Fazer sentido, sem imposição. Fazer sentido. Para poder ver no seu dia a dia e falar, poxa, por que eu estou aqui? Por que esses fatos acontecem? Até que em algum momento, seja pela palavra do Dalton, Márcio ou Marcos, alguém fala, poxa, o que ele falou está fazendo um grande sentido na minha vida. Eu acho que isso vai ser o verdadeiro salário para a gente. Quando, pelo menos, entre essa universalidade de pessoas que poderão criticar ou gostar, em algum momento, em poucos segundos, falar, alguma coisa fez sentido. Para mim já está bom. É justamente por isso que existe a reencarnação. Quer dizer, hoje eu só tenho o ponto de vista do Dalton. Não é suficiente. É um ponto de vista muito insosso, insípido, pequenininho. Então eu preciso de ser José, a Ana, eu preciso de ser o Manuel, para eu aprender a ter a empatia, né? E a vivência de outros pontos de vista. Todos esses 8 bilhões de pessoas desse planetinha azul são 8 bilhões de crentes no sentido da expressão ao pé da letra. Porque quando a gente crê em alguma coisa, aquilo acaba sendo um tipo de verdade para a gente, né? E dependendo como você lida, né, a forma que você, se for flexível ou não, que você lida com aquela verdade, vai te tornar ou mais maleável para você aprender a verdade seguinte, daquele pequeno degrau, ou mais intransigente, que vai te deixar mais pedra, mais rocha ali, que vai precisar de levar mais marteladas, ou mais vidas, ou mais reencarnações para amaciar aquele ponto de vista. Então, isso é que é legal. Os cacos desse grande espelho cósmico que é quebrado e que cada um de nós detém apenas um caco, é justamente isso. A gente vai ter que reencarnar e reencarnar até que todo mundo decida junto, assim, pessoal, vamos trabalhar junto? Vamos todo mundo juntar esses cacos? E aí todos vão ter uma visão só e a evolução acontece. Porque nós evoluímos juntos, né? A gente evolui, outros vão puxando a gente vai puxando os outros, e eu não gosto de usar muitos termos da New Age também, que eles estão muito desgastados, e às vezes são usados de uma forma tola, mas é aquela questão do somos todos um. Né? Sim. Nós não fugimos disso, ainda que não queiramos, nós não fugimos. Mas um ponto que eu acho que é interessante de ser trazido em relação a isso tudo diz respeito a essa questão do processo evolutivo. Eu tenho comigo e tenho acompanhado ao longo do meu trabalho como terapeuta, no período em que eu fui terapeuta, as pessoas que chegavam até mim, elas me mostravam uma coisa muito curiosa, que eu, com a minha pouca idade,
e com a minha ainda falta de amadurecimento físico, porque não tem como negar, quando nós amadurecemos com a idade, nós passamos a ter uma percepção muito mais ampla e profunda das coisas, né? Uma perspicácia diferente do que o jovem que é cheio de convicções. Então, eu me peguei na condição de terapeuta bastante jovem, fui amadurecendo nesse processo e hoje eu consigo compreender algumas informações que as pessoas traziam até mim, porque, na verdade, eu devo admitir que eu recebia dinheiro pelo trabalho que eu fazia, mas, na verdade, o grande ensinamento e a grande terapia eram elas que faziam, eram elas que traziam para mim. Então, o meu aprendizado foi imenso, foi riquíssimo e ainda ganhei por isso, então é uma coisa muito bacana. Mas o que eu queria dizer é que, às vezes, quando nós olhamos para a pessoa e nós taxamos ou tratamos ela como alguém radical, ou como alguém desleixado, ou como alguém do mal, porque nós presumimos que somos do bem, né? Então é assim, eu presumo que sou do bem, eu digo que aquela pessoa é do mal, porque ela não acredita nas coisas que eu acredito, porque ela não faz as coisas que eu acho que ela deveria fazer. E quando, na verdade, aquilo, a maneira com a qual a pessoa se estruturou para viver nessa existência, diz muito respeito ao histórico dela, à história de vida que ela teve. Nós não podemos presumir a dor do outro. Nós podemos fazer um julgamento superficial, mas nós não sabemos as dores, as dificuldades que aquela pessoa precisou passar nessa vida, e nem ela sabe das dores que ela precisou passar em outras existências para se estruturar como ela se estruturou e para alcançar um grau de comportamento com o qual hoje ela se manifesta, ela se expressa. Então, isso é uma coisa muito complexa de ser trabalhada, porque eu tenho comigo, aqui agora é o terapeuta que está pensando, eu tenho comigo que nós não podemos simplesmente destruir a estrutura das pessoas. É como se nós pegássemos uma pessoa já idosa, que acreditou a vida inteira numa determinada religião, e disséssemos para ela assim: olha, o Deus que você acredita não existe. É uma outra forma, é uma outra condição, não é esse. O que vai acontecer com ela? Você mata aquela pessoa, você destrói aquela pessoa, porque ela passou a vida inteira acreditando naquilo e ela se tornou o melhor que ela poderia se tornar naquela condição, acreditando naquelas questões, naquelas informações que ela recebia, e a partir daquilo ela tratou de fazer o seu melhor. E tem uma outra questão que eu observo muito conosco, nós como sociedade. Hoje se tornou, clichê, se tornou aí uma coisa muito até banal dizer que nós, enquanto sociedade, estamos doentes. De fato, nós estamos doentes, mas nós precisamos considerar que o nosso planeta, eu tenho comigo que é um paraíso. Esse planeta é lindo, é maravilhoso, magnífico, é um canteiro de obras onde a construção principal somos nós e todos os outros seres que estão aqui conosco convivendo nesse planeta. Mas o que eu quero dizer é que ele nem por isso deixou de ser um mundo de expiações. E eu digo expiações por quê? Porque com dinheiro, sem dinheiro, pobre ou rico, bonito ou feio, não importa a raça, não importa a crença, não importa a condição, não importa a região onde nasceu, todos indistintamente sofremos com as intempéries do planeta e sofremos com a condição evolutiva, porque evoluir é sofrer, não tem jeito. Nós temos que sair daquela linha de conforto, daquela posição de conforto, e nós vamos sofrer com esse processo, nós vamos derramar lágrimas, nós vamos chorar, nós vamos nos revoltar com o sistema, com a estrutura, com a sociedade, com as pessoas, mas no final nós vamos perceber que nós precisamos olhar para dentro, que o que mais importa nisso tudo é o autoconhecimento, é o autodescobrimento, é o aprimoramento, o burilamento da alma que nós sofremos. E isso é muito custoso. Então, por essa razão, eu creio que nós deveríamos olhar para as pessoas com um pouquinho mais... A palavra compaixão parece que não soa bem, porque quando você olha com compaixão, me parece que nos dias de hoje, quem tem compaixão é vaidoso. Quem se declara humilde é vaidoso, né? Há uma subversão das palavras. Mas nós devemos olhar para o outro com um grande respeito pelo que ele se tornou, porque ele é resultado de milênios de evolução, é resultado de milênios de um grande sofrimento, de uma grande transformação interior. Então, esse é o ponto que eu acho que nós deveríamos resgatar enquanto pessoas, enquanto sociedade, e que não é uma coisa fácil de ser feita.
Muito interessante, né? Abordar esse tema, ele é muito complexo. Parece simples, né? Mas é muito complexo quando a gente está mexendo com o pensamento dos outros. E a evolução, ela tem muitas conexões ligadas aos seus momentos culturais. O ambiental, cultural, social, né? Sociopolítico, mas na ideia política de uma sua forma mais bela da polis, né? As cidades, das representações que as pessoas depreciam as palavras, não têm mais contato. E falando nessa abrangência maravilhosa, que nós estamos muito conectados a essa reencarnação, porque nós acreditamos nisso, nós não impomos também isso a ninguém, acredito que tem sempre simpatizantes de todos os lados, e eu tenho a grata satisfação de ter pessoas que são ateus, mas elas são ateus porque elas não aceitam a ideia do antropomorfo, né? Antropomórfico, vamos dizer assim, quase que a palavra não sai, daquela estrutura da ideia humana, mas da natureza em si. Quanto nós, com um sentimento mais universal, eu fico me lembrando aqui daquela pergunta do Livro dos Espíritos, se não me engano, na pergunta número 115, e Kardec justamente fala, no Livro dos Espíritos, né, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Né? A cada um deu uma determinada missão, com o fim de esclarecê-los, de fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade. Aí é aquele jogo, o que é a nossa verdade? As verdades, né, do seu tempo. Para chegar a uma determinada perfeição, pelo conhecimento, né, dessa verdade, que nós nos aproxima um com os outros, entre si com respeito, e nesta perfeição é que eles encontram essa pureza, né, da eternidade e da felicidade, vamos dizer assim, como Kardec dizia. E um ponto muito importante disso tudo, justamente nessa ideia semântica de Kardec nessa pergunta, que ele diria o seguinte, né, que a natureza ali não dá salto. Aí você percebe como que nós precisamos evoluir. E aí percebemos o quanto ainda somos muito ainda infantis e imaturos perante as situações, sejam elas sociais, sejam elas políticas, sejam elas econômicas, espirituais até, religiosas. E nós somos ainda uma poeirinha, um ápice. Né? É só ainda o início de uma iluminação ainda muito fosca da grande realidade evolutiva. Eu vou ter o prazer, de repente, de pegar mais inspiração, de falar por que nós estamos falando sobre isso. A que momento dessa falta de maturidade, que hoje a própria ciência fala de inteligência emocional, né, que vem da maturidade emocional, o que nos falta nesse momento? O que está nos faltando diante das nossas frustrações, né? Diante das frustrações das massas, sejam elas ligadas à religiosidade, sejam elas ligadas às suas próprias religiões. Religiosidade é algo ainda dentro de nós, mas ainda não é tão evoluída, apesar de ser mais evoluída que a religião, são das pontes. A religiosidade, ela entrando de dentro para fora, se tornando espiritualidade em si, aí é o verdadeiro sentido que nos faz cada vez mais maduros perante a nossa evolução, das nossas quedas, das nossas frustrações, para lidar com mais maturidade, mais espiritualidade. Isso só vai nos dar essa capacidade maior de sermos mais seguros com tudo isso, com essa maturidade, através da reencarnação. Através desses abalos sísmicos que nós temos diante das nossas próprias sociedades e na era em que nós estamos nesse momento. E são apenas pequenos abalos diante a eternidade que temos, de tantos outros desafios para nos tornar realmente seres humanos integrais, da melhor forma da palavra, mais saudáveis diante do outro, mais saudáveis conosco, compreender muito mais do que realmente é esta verdadeira família global, para sentirmos realmente essa família universal, que tem tudo a ver com esse universalismo com alguma coisa. Né? Não é com quem ou com a pessoa, com alguma coisa, algo maior do que tudo isso. Então, essa é a paixão que me move diante dos desafios, é de perceber que somos
capazes de observar diante as adversidades a aplicabilidade deste conhecimento, que é a junção de tudo que nós absorvemos desde que pisamos na Terra. Aí conseguimos ter um olhar mais de águia, não da formiga, sem depreciá-la, mas não da formiga que olha da folha para o chão. E da águia é aquela visão mais da floresta, de ter uma percepção maior sobre as coisas, mas com respeito, né? Com respeito, porque a ideia da fraternidade, a ideia talvez da compaixão, a ideia da solidariedade é algo de uma evolução dentro de nós, é biológico até, que nos faz olhar enquanto fortes, entre aspas, olhar o outro que se está naquele momento contextualmente mais fraco, temporariamente. Esta é a verdadeira tarefa do bom servidor de cada um de nós.